Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre estatística. Na aula anterior foi visto alguns conceitos básicos referentes à estatística. Vamos só recordar rapidamente onde foi visto o seguinte: que vinha a ser população, que é um conjunto de elementos que tem em comum a característica que está sendo investigada em uma pesquisa. Assim aí temos o que chamamos de população. Dentro dessa população que estamos analisando, poderemos resumir e tirar um percentual menor, que chamamos de amostra. O que vem a ser a amostra? Se a população é um conjunto maior, a amostra vai ser o quê? Um subconjunto da população cujos elementos fornecerão o quê? As informações que estão sendo investigadas por meio de uma pesquisa. Assim, dentro do estudo de estatística, temos essas noções básicas, que vêm a ser população e amostra. Como também foi comentado na aula anterior, que vem a ser a variável, que podemos ter uma variável chamada quantitativa e uma variável chamada qualitativa. A variável, o que vem a ser a variável? É um objeto de estudo ou item investigado de uma pesquisa. Estamos investigando e chamamos de variável. As variáveis classificam, como eu falei, em quantitativa, que são aquelas que apresentam números como resposta, como por exemplo, quantidade de filhos, a altura, a renda, porque você vai ter um valor numérico e etc. São maneiras que você pode representar através de número. Ou qualitativas, que representam, que apresenta como resposta uma característica ou preferência do entrevistado. Aí você vai ter chamada qualitativa. Por exemplo, a cor, o nome do candidato em que o entrevistado vai votar nas próximas eleições. Pronto, são situações onde você vai analisar a parte qualitativa e não quantitativa. Assim temos o que é população, o que é amostra e o que é variável. Sendo que nessa aula aqui vamos dar destaque à chamada distribuição de frequência, aonde vamos trabalhar com a tabela, mas também poderíamos trabalhar com a representação de determinada amostra dentro de uma determinada população, ou em forma de tabela, como está aqui, ou poderíamos abordar também em forma de gráficos, porque quando se trabalha com estatística, tem muita representação de tabelas e a representação de gráficos. Dentro desse item aqui a ser estudado sobre tabela, temos alguns conceitos primordiais, que é muito importante revê-los direitinho, que chamamos dentro de tabelas de frequência. O que vem a ser essas tabelas de frequência que vamos fazer aqui? São tabelas que organizam e resumem que um conjunto de dados coletados numa pesquisa. Assim, aqui dentro da tabela vamos resumir em uma tabela que é chamada tabela de frequência, que geralmente vai constar o que dentro dessa tabela? Você vai ter a frequência chamada absoluta, que é representada pela quantidade aqui, onde eu tenho frequência, número de alunos, essa quantidade aqui chamada de frequência absoluta, que corresponde ao número de vezes que cada valor da variável aparece nos dados obtidos. E temos a frequência chamada relativa, que essa frequência relativa vai ser uma razão entre a frequência absoluta e o total de dados disponíveis. Por exemplo, aqui eu tenho 8 alunos, mas qual o total de dados disponíveis que eu tenho? São 80, porque dentro da amostra, fui verificar, temos o que? 80, aonde vamos comparar em relação à quantidade 8. Assim aqui eu tenho a quantidade, e eu tenho a quantidade unitária em relação à nota 4, e eu tenho o total em relação aos participantes da amostra. Assim eu tenho a chamada frequência absoluta, frequência relativa, que vamos dar o resultado em porcentagem. Vamos completar os dados dessa tabela, aonde iremos analisar esse item aqui colocado. Aqui temos o seguinte que foi abordado. Nessa tabela temos, para uma pré-avaliação do desempenho dos candidatos em um exame de vestibular, foi selecionada uma amostra. Assim é que você tem uma determinada população e dentro dessa população vamos analisar uma parte que chamamos de amostra, de 80 provas. Em relação a essas 80 provas, foi feito o que? A tabela, onde tem dizendo o que?
aqui o título, que é o desempenho dos candidatos. E em relação ao desempenho dos candidatos, temos aqui separado nessa primeira coluna a classe, que é a nota, nessa outra a frequência, que é o número de alunos, que é referente a essa nota, e aqui iremos calcular a frequência relativa, que é o percentual, que é dado em porcentagem, quantos por cento. Assim aqui, nota 4, em relação a essa classe da nota, 4, 8. Em relação à nota 5, 17. Nota 6, 24. Nota 7, 20. Nota 8, 11. Somando todos esses elementos aqui, em relação, vamos determinar aqui o número de alunos, somando deu o que? 80, que é em relação à amostra que estamos analisando, assim, o total de alunos, 80. Agora vamos ao cálculo para preencher essa outra coluna aqui, que é a frequência relativa, onde vamos calcular o percentual. Onde, para fazer esse cálculo da porcentagem, você pode utilizar uma razão. Assim, a frequência relativa, que eu vou calcular aqui, em relação a que vai ser 8, dividido pelo total, que é 80. Ao fazer essa divisão, o resultado dá 0,1, que você multiplicando por 100, esse resultado vai dar igual a 10%. Assim, o primeiro resultado aqui, na tabela, 10%. Próximo resultado da frequência relativa vai ser 17 dividido por 80. Você pega esses elementos e divide pelo total. 17 dividido por 80 vai dar 0,2125. Que multiplicando por 100, você volta duas casas aqui no sentido direito, vai dar 21,25%. Assim, o resultado aqui, você preenche 21,25%. Para determinar outra frequência relativa, referente a 24 alunos, relativa à nota 6 que eles tiraram. Assim, a frequência relativa, que é o percentual, vai ser 24 dividido pelo total de participantes, aqui, 80. 24 dividido por 80 dá 0,3 ou 0,30, se você colocar aqui não tem problema, 0,3, 0,30, vezes 100, vai ser igual a 30%. Assim, preenche aqui com um valor de 30%. No outro item, você tem frequência relativa, que é igual a 20 dividido por 80. Aí 20 dividido por 80 dá 0,25, que multiplicando por 100 será igual a 25%. Você vai voltar duas casas com a vírgula, nesse sentido. E aqui volta duas casas, aqui você pode preencher até com zero, caso que também tanto faz, 0,1, 0,10. Voltou duas casas, 10%. Assim aqui, 25%. E para fechar o último aqui, você tem o valor da frequência relativa do total de alunos. Aqui, com a nota 8, foi 11 alunos, tirou nota 8. Em relação ao total de quantos? De 80. Assim, vai fazer a divisão de 11 dividido por 80. Observe que o valor aqui é menor. Aí vai dar uma resposta decimal. Vai dar 0,1375. Que multiplicando por 100, volta duas casas decimais, vezes 100, dá igual a 13,75%. Aí você vem e coloca o valor aqui, 13,75%. Assim aqui você está preenchendo a tabela com os desempenhos dos candidatos. Assim eu tenho aqui uma amostra de 80 provas. Eu tenho aqui a classe, que representa nessa coluna a nota que foram retirados desses 80, 4. Quais são os resultados? Nota 4, nota 5, nota 6, nota 7, nota 8. Em relação a essa amostra, são as notas retiradas. E a frequência absoluta, em relação à quantidade de alunos que tirou cada uma dessas notas. Nota 4, 8, 5, 17 e assim sucessivamente, dando um total de 80.
E ao dividir cada um desses valores pelo total, você achou o que chamamos de frequência relativa. Assim, é muito importante saber fazer a leitura quando você tem uma tabela, quais são os elementos que preenchem a tabela. E dentro da parte estatística é muito importante esse conhecimento, que vem a ser a classe, a frequência absoluta e a frequência relativa. Dentro da frequência relativa, é muito importante observar o seguinte: aqui você tem o percentual em partes, em relação a cada uma das frequências absolutas. Como o total aqui corresponde a 80, que é a soma de cada um desses quantitativos aqui, esse total que é 80 representa um todo, e o todo na porcentagem corresponde a 100%. Assim, você somando esses elementos da frequência relativa, que você calculou todos eles aqui, o valor corresponde a 100%. Pronto, preste atenção, revise direitinho os itens anteriores e treine esse conteúdo. Fica bem prático e bem fácil. E dentro de estatística é muito abordado, principalmente no Enem, o estudo de tabelas e gráficos. Sucesso!